Quando a gente pega o livro de Apocalipse, ele fala que finalmente as bestas são soltas. Então, tudo isso é para que eles consigam soltar os seres que estão aprisionados aqui, esses anjos caídos. Então, eles foram aprisionados num limbo dimensional. Tentaram de tudo para soltar esses seres e não conseguiram. O que eles perceberam? No livro de Apocalipse fala que durante esse evento as bestas serão soltas. Já que a gente não conseguiu, então vamos fazer por onde cumprir todas as profecias para que, automaticamente vai cumprir. E aí você vai ter esses seres sendo soltos. Grandes consciências estão todas reencarnando no Brasil. Pessoas que tentaram fazer o bem pelo planeta, está todo mundo no Brasil. Por que será? A partir do momento que você transita para 5D, não existe mais o tempo. Então, sua consciência vai voltar a estar na condição espiritual. Então, se eu estou num reino que já é espiritual, para que eu preciso do tempo? As pessoas querem buscar algo melhor para viver, e às vezes elas podem pensar, isso daí vai gerar rebarbas. Como é que eu posso também ter uma conduta no dia a dia para poder ficar um pouquinho mais protegido dessa interferência? Eu vou revelar uma coisa aqui que eu nunca revelei em nenhum podcast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo o podcast Filhos do Todo. Vamos falar hoje novamente com Danusa Aras sobre profecias, como é que está aí as questões em relação a 2025, aos próximos anos, códigos. Você já viu uma entrevista dela aqui? Você já viu o trailer, já chamou a atenção, já tem aqui o assunto da nossa entrevista? Então fica até o final, porque nós vamos ter muitos assuntos interessantes, novamente com Danusa Aras. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fael. É um prazer estar aqui novamente, falando com você, com a sua equipe, com o seu público. Esse espaço muito energeticamente positivo, né? Eu me sinto em casa aqui. Muito obrigada. Gratidão imensa. A gente teve bastante pessoas que visualizaram os cortes, né? Colocaram comentários. A gente teve bastante público que também interagiu com algumas publicações no Instagram da nossa última conversa, e sempre surgem questões em relação a alguns assuntos, né? Mas vamos falar, nós estamos no ano de 2025, né? E quem está assistindo pode estar vendo 2025 em outro ano. Mas especificamente sobre esse ano, o que está pairando ao redor em relação a profecias, em relação a situações, né, que estão acontecendo, que podem também estar abrindo espaço para os próximos anos? Olha, quando a gente fala de 2025, eu automaticamente me recordo do que Alice Bailey falava, né, teosofista. Já lá na década de 30, 1934, mais ou menos, ela já escrevia que 2025 seria um ano de grandes transformações, né? E paralelo a isso, ela falava de uma reunião que ocorria a cada 100 anos entre a fraternidade, e que a cada 100 anos eles se reuniriam e delegariam sobre o futuro aqui do planeta Terra. Essa última reunião teria ocorrido em 1925, que é quando a gente tem o sumiço do Coronel Fawcett lá na Serra do Roncador, né, que dizem que ele sumiu, mas quando a gente pesquisa mais a fundo, até mesmo em termos numerológicos, e ele mesmo deixou muito claro para a esposa dele que se ele não voltasse a aparecer, ela não precisava mandar ninguém atrás dele, ou seja, ele sabia que se ele achasse o que ele estava procurando, era um caminho sem volta, que seria o quê? As cidades intraterrenas. Então, muito provavelmente, Coronel Fawcett, em 1925, já ciente de toda essa estrutura que existe nesse nosso planeta, ele sabia que em 1925, vamos colocar aí, um portal se abriria. E aí, agora a gente tem 100 anos depois, 2025, novamente essa mesma conjetura, né? E aí, o que, né, de acordo com ela, o que seria essa reunião? Então, dependendo do progresso da humanidade, essas hierarquias celestes se manifestariam ou não. E tudo dependeria de como estivesse o andamento da nossa civilização. Isso, essa exteriorização das hierarquias celestes, o que é, se a gente for interpretar? É o reino dos céus prometidos pelo Cristo,
porque o Cristo falava da chegada do reino, né, da Jerusalém celestial e tudo mais. Então a gente consegue traçar esses paralelos, e é justamente o que eu gosto de fazer. Quando eu pego uma fonte, eu vou traçando esses paralelos e falo, poxa, é a mesma promessa, só que usando termos diferentes. Então, 2025, a gente tem aí, evidentemente, o fim da era de peixes, então é oficialmente o fim dos tempos, mas não no sentido de fim dos tempos que agora vai tudo acabar. Não, é fim do tempo de peixes, da era de peixes, e início da era de aquário. E a era de aquário, ela tem esse potencial de elevar, né, da humanidade ser elevada novamente para a quinta dimensão, que era a dimensão que a humanidade estava antes da queda. E esse tipo de, vamos dizer, profecia, né, que a gente observa, é como se fosse um ponto de virada para a humanidade, né? E a gente vê, que você citou até alguns estudos, que existem vários grupos, vários povos que vão relatando algum tipo de mudança, né? Só que essa mudança, ela chega para a humanidade no geral, ou tipo, ela vem e ela sintoniza com alguns grupos que estão cientes e preparados disso? Então, eu costumo trabalhar com a questão como se fosse aberto duas linhas temporais. Então, quando se abre essas duas linhas temporais, então você tem um grupo indo para um lado, que seria o grupo dos despertos, e o outro grupo que não é a questão de juízo, julgamento, que isso não existe, é escolha. E o outro grupo que não escolhe pelo caminho do despertar, segue outra linha temporal. Então, eu entendo como essa divisão de caminhos, como se fosse uma abertura dimensional, onde uns vão para um caminho e outros vão para outro, que seria literalmente separar o joio do trigo, como também está profetizado pelo Cristo. Então, essa separação seria essa separação em termos de linhas temporais, onde uma parte volta, ascende à quinta dimensão, e a outra permanece aqui, e aí no que permanece aqui, a gente já sabe quais são as consequências, né? Então, o que a gente tem em curso? Essas elites que controlam o planeta, fazendo de tudo para instaurar a nova ordem mundial. Então, quem não despertar, né, para essa realidade dimensional, vai acabar ficando por aqui, nessa condição, nessa situação que a gente já tem no planeta, que só tende a piorar. Então, assim, quando Cristo fala do nascer de novo, a gente vai entrar, como que a gente faz esse salto para a quinta dimensão, que é muito importante. E também é importante a gente entender o que são as dimensões, que inclusive é a chave 1 do meu curso Chave de Maia, eu explico totalmente essa questão dimensional, porque hoje, eu acho que o grande problema da espiritualidade é falar de forma leviana da quinta dimensão, sem ter noção do que são as dimensões. E o que seria efetivamente a quinta dimensão. Então, para a gente entender o que é a quinta dimensão, a gente vai voltar lá no paraíso, antes da queda. Então, antes da queda, nós éramos seres dimensionais, que significa o quê? Eu costumo brincar, eu falo que é assim, por exemplo, eu estava aqui conversando com você, aí de repente eu precisava buscar uma informação que ficou lá na minha casa, digamos, ou precisava ir no Planalto de Gizé, conferir alguma coisa na esfinge. Eu falava assim, só um minutinho, Rafael, desligava o avatar aqui, puf, em projeção, né, da consciência, minha consciência saía de forma autônoma, né, desse meu avatar, ia lá buscar informação e voltava. Era assim, por quê? Porque a gente sabia que a gente era a consciência e não o corpo. Na queda, a gente passa a se identificar muito com o corpo. Tanto é que a gente só sai do corpo quando dorme e olhe lá, porque existe prisão até no astral, que é o quê? Briguei com o Fael durante o dia. À noite, se aquilo não ficou resolvido, à noite eu vou sonhar que eu estou brigando com o Fael de novo. Então, é prisão dentro de prisão. Então, o momento que a gente tem hoje para fazer esse tipo de
né, de bilocação, seria mais quando o nosso avatar está desligado. Só que quando a gente desliga o avatar, que é a hora da consciência se ver livre, ela continua presa nos dilemas do dia a dia, nos dilemas da Matrix. Então, isso é a Matrix, é esse adormecimento. Está todo mundo adormecido, sem lembrar dessa realidade dimensional. E aí o pessoal fala assim, viagem na maionese, questão dimensional. Pessoal, é só se informar. 2023, o David Grush, né, um dos denunciantes lá no Congresso americano, do fenômeno ufológico, né, dos acobertamentos dentro do governo americano, o que ele fala? Existe um potencial interdimensional relacionado ao fenômeno ufológico. Potencial interdimensional. Ele está falando extraterrestre? Não é extraterrestre. São interdimensionais, ou seja, é dimensões. Se é dimensões, então a gente está falando, né, o pessoal identificaria os extraterrestres, na verdade seriam anjos e demônios. É sobre isso. E aí, não, Dona, você está interpretando algo que não foi exatamente o que o David Grush falou. Mês passado, aquela congressista Ana Paulina Luna, americana, que está envolvida também com essas questões do desacobertamento e tudo mais, ela falou no podcast de Joe Rogan sobre a questão interdimensional. Ela falou assim, eles não chamam de extraterrestre. Então, isso é uma congressista americana que está tendo acesso a vários denunciantes que tiveram acesso a essas bases secretas, onde eles recuperam naves, onde eles entrevistam os seres, e esses caras envolvidos com isso falam, não são extraterrestres, são interdimensionais. E ela cita, inclusive, o livro de Enoque. Então, e o que é o livro de Enoque? Fala sobre o quê? Sobre a queda de anjos, que vão se tornar o quê? Demônios. Então, enquanto a gente não acordar para essa realidade dimensional, podem acontecer coisas no planeta e a pessoa não vai saber como reagir. Por quê? Porque ela não está preparada em termos de informação. E eu acho que isso é muito importante eu vir aqui falar para o público e explicar essa questão interdimensional. Por quê? Porque na hora que a coisa começar a se mostrar, muita gente vai bugar. Sem entender. Ué, não vinha de outro planeta? Como assim, é outra dimensão? O que é outra dimensão? O que é dimensão? Quantas pessoas de fato entendem o que é uma dimensão? E aí já vai dar. Eu penso como o público deve estar pensando, tá? Surgiram várias questões. Então, se não é extraterrestre, se é interdimensional, a pessoa deve estar perguntando o que seriam esses interdimensionais, provenientes de onde, né? E ligados aqui por qual finalidade, né? Quando eu falo que caímos da quinta dimensão, então, esses seres que nos visitam, eles vêm de lá, de uma condição dimensional que já estivemos e que hoje já não estamos mais, porque caímos nesse que eu chamo de limbo dimensional. Então, há uma probabilidade muito grande da gente nunca achar vida extraterrestre aqui na 4D. Por quê? Teoricamente, todas essas consciências, vidas extraterrestres, estariam no plano da quinta dimensão, para cima, né, da quinta para cima. E a questão das dimensões aí é um assunto complexo, mas assim, explicando a grosso modo, a gente só consegue enxergar as dimensões abaixo. O que está acima a gente não consegue perceber. Por quê? Porque como estamos na 4D, estamos limitados a 4 percepções de realidade. Então, dimensão é o quê? É percepção. Então, temos 4 percepções. 3 espaciais, então eu sei que esse copo tem uma altura, tem uma largura e tem uma profundidade. Eu enxergo 3D. Mas a gente tem a 4ª, que é o tempo, que é essas fatias de momento. Se não fosse o tempo, a gente estaria congelado aqui. Então, a gente precisa do tempo para ter o movimento dentro do espaço-tempo. Então, percebemos 4. Um ser
que está uma dimensão abaixo da nossa, que seria, por exemplo, uma célula. Uma célula, ela está uma dimensão abaixo. Eu consigo ver a célula num equipamento. A célula consegue me ver? É sobre isso. Por isso que o contato é de lá para cá, e não daqui para lá. O telefone toca de lá para cá, né, muitas pessoas falam isso, né. Sim. E aí você falou de um outro ponto que eu também acho que surgiu aí na cabeça dos espectadores, que é assim, eles se reuniram em 1925, e agora está batendo com essa reunião que eles se reuniram, eles quem? Seriam, as hierarquias celestes, hierarquia não no sentido de que, ele é um deus ou ele é melhor do que eu, porque não funciona assim no universo. No universo funciona vamos pegar o um, que é a fonte, o pai. Ele foi o primeiro a se perceber como o eu sou, né, por isso que o nome, na verdade, não é um nome, é um código, né, o Yod-Veh-Vav-He é eu sou o que sou. Então ele se percebeu como sendo, a partir do momento que o um se percebe como sendo, como existente, ele se percebeu também sozinho, e é onde ele começa a se dividir. Então ele vai criando não de daqui para fora, mas para dentro. Então ele vai como se ele fosse se implodindo. E aí, nesse processo de criação das demais consciências, que todas são, quem tem centelha é co-criador de realidade, por isso a lei da atração bate muito nessa tecla, porque o um nos doou parte dele para que participássemos da criação. Só que teve uma galera que não recebeu a centelha, e essa galera que faz a oposição à humanidade, que foram os que se rebelaram. E aí, conforme ele vai se dividindo, então, tem as primeiras divisões. Então, a primeira divisão dele é a Trindade. Então, a Trindade está no topo da criação. E aí ele vai se dividindo, se dividindo, se dividindo. E aí a gente vai ter esses mestres ou essas hierarquias celestes que seriam irmãos mais velhos, que fazem parte das primeiras criações do Um. Então, não no sentido assim, então ele é Deus, vou reverenciá-lo. Não, só devemos referenciar ao Um, que ele que é o único criador. Os demais são co-criadores, né, junto com o coletivo. Então, por exemplo, a gente está aqui na 4D, então eu estou co-criando a nível de 4D, junto com o coletivo, com o inconsciente coletivo. Seres da quinta, eles co-criam a nível de 5D, e aí vai subindo. Então, quando são esferas muito elevadas, eles não co-criam, por exemplo, né, níveis mais pequenos, menores, eles co-criam a nível de universos. Então, e isso vai descendo, né? Então, o nosso nível de cocriação é menor, porque ele se dá aqui pela esfera do planeta Terra. Mas isso não nos torna a nossa substância mesma. A centelha divina é a mesma. É como se fosse perspectiva diferente do todo. É o todo experimentando a criação através de suas centelhas. Nem melhor, nem pior. Perspectivas diferentes. Porque só quem se compara é o ego. E o ego já faz parte de toda essa estrutura, dessa queda, dessa ilusão, e aí começa a formar o corpo egóico, que começa a enxergar a realidade só do seu ponto de vista e não consegue enxergar a centelha divina do outro. Antes da queda, era mais ou menos assim, eu sabia que você era eu de outra perspectiva. Então, assim, eu sou Deus, ele também é, só que eu sou Deus experimentando a vida, a criação a partir da perspectiva de uma mulher branca. Rafael é Deus experimentando a criação a partir da perspectiva de um homem branco. Por aí vai. Não existe melhor ou pior. Né? E essa questão de colocar um contra o outro, e aí isso se estende a um monte de coisa, principalmente hoje no país que é muito grave essa questão política, isso é a agenda da oposição. Porque não existe isso de você, de separar, o povo escolhido, esse aqui é especial. Não, é todo mundo centelha. Todos somos filhos do Criador.
né? Filhos Então, do todo. filhos do todo. Então, a gente tem que ter essa percepção, e para ter essa percepção, a gente tem que abrir mão do ego, que é essa estrutura ilusória. E essa estrutura ilusória, ela vem se enlaçando. Você fala coisas muito interessantes que já vão, antes de a gente passar para próximos tópicos, elas já vão me dando ideias de ramificações, né? Que é a questão de alguns não terem recebido essa centelha divina, então seriam mentalidades mais frias e calculistas, é isso? Seriam seres sencientes, mas sem a parcela do todo. É como, assim, nós fomos feitos da mesma matéria do todo, então a gente tem essa centelha que cocria. Mas outros seres, embora com consciência, eles não receberam essa mesma capacidade. E aí isso é quando a gente pega as escrituras sagradas, as tradições religiosas, fala que o diabo ele é invejoso, ele tem inveja da humanidade, eles têm mesmo. Então, como eles não conseguem ter essa centelha, e eles também perderam acesso aos corpos na queda, aí entra a questão da IA, que a gente pode falar também, então eles se rebelam, eles não acham isso justo. Por que que ele tem a centelha ou não? Então, se ele tem a centelha, então estou falando que esse é o ápice da criação, né, a perfeição, então eu vou descer lá e vou subjugar e vou mostrar que eles não são tudo isso, que nós somos superiores a eles. E é justamente essa a batalha. Então, na verdade, eles querem deturpar a criação, né, mostrar que eles são superiores e utilizar a nossa capacidade divina de cocriação da realidade. Então, por exemplo, se nós tivéssemos controle verdadeiro do nosso inconsciente, você acha que o planeta ia estar do jeito que está? Quem é que acha normal as coisas que estão acontecendo? É bem complicado, principalmente no coletivo, né? A pessoa tem que ser muito doente para falar assim, não, isso está ok, vamos deixar assim. Por quê? Porque o nosso inconsciente foi sequestrado por esses seres. Então, toda essa matrix, ela é uma engenharia mental. Então, através de símbolos, arquétipos, entre outras coisas, eles estão programando 24 horas por dia a humanidade para cocriar a realidade que eles querem. E qual que é a realidade que eles querem? Onde a humanidade pereça. Eles não querem o bem da humanidade. Querem um controle, né? E você mencionou também co-criadores, por exemplo, a nossa cocriação da humanidade, né? Vamos colocar a gente nesse bolo. É conquistar algo, é ter um outro estado de percepção, né? Aquela coisa que a gente vê no comercial aí, os livros, até mesmo o Segredo, tal, fala muito sobre bens materiais, estados, não. Aí, nesse caso mais elevado, seriam como se fossem co-criadores de orbes, de realidades, tipo, como se fossem os Elohims que falam, co-criadores que estão ligados a algo maior e não ligados a, por exemplo, algo limitado como o nosso. Nós temos um livre-arbítrio limitado, é isso. Você tocou no assunto muito importante. Essa questão da lei da atração, quando isso se populariza, poderia ser uma chave de virada para a humanidade. Só que o que eles ensinam? Você sabe agora que você pode mudar sua realidade. Agora está na hora de você cocriar a Lamborghini, a mansão, o fulano de tal, e não importa se o fulano de tal não gosta de você. Você quer ele, você vai cocriar ele. Gente, o que é isso? É mesmo que você ir num local e pedir para fazer a amarração de uma pessoa. Qual a diferença? A diferença é que você está usando sua mente. A lei da atração é magia. Magia para fins egoístas. Então, eles deram essa chave, mas deram de forma o quê? Deturpada. Para que fosse alimentado, por exemplo, o materialismo exacerbado. Para a gente continuar aprisionados aqui. Porque essa forma que eles ensinam, ele vai estruturando os egos, né? Vai mantendo os egos nessa mesma condição. Então, não tem despertar enquanto você está preocupado em manifestar uma Lamborghini, você está preso na matéria.
Você não está Isso. enxergando o coletivo. Você só está pensando assim, não, eu quero essa Lamborghini para mostrar para o meu vizinho que o meu carro é melhor que o dele. Aí esse lance aí do acontecer com a pessoa que está do lado, assim, sempre é a questão que a gente vê da humanidade. Vamos falar dos grandes mestres que aqui estiveram, né? Sempre houve uma mensagem nesse sentido para desbloquear alguma coisa. Um código que estava ali intrínseco no que foi falado. Exemplo de Jesus. Só que aí as pessoas, elas querem trazer isso para o ego. Não, essa mensagem que ele está falando é para melhorar a minha realidade, destruindo a do outro. Então, assim, foi muito deturpada as mensagens dos mestres, né, dos seres que vieram para revolucionar essa forma de Sim, pensar, né? totalmente, totalmente. Porque como que a gente identifica, e direto as pessoas me perguntam, como que você sabe que o seu contato é de fato de seres da luz? É só ver os frutos. Eu não vou em podcast ensinar as pessoas a conquiste seu primeiro 1 milhão. O que que eu estou pedindo? Tolerância com o próximo. O outro é uma parte de você sob outra perspectiva. Vamos nos unir, vamos aprender. Não é amar só quem nos ama, é amar nossos inimigos, que era o que Cristo falava, que é o mais difícil, porque amar quem nos ama, isso aí até o bandido faz. Você acha que o bandido não quer o bem da família dele? Lógico que quer. Então qual a diferença de você para o bandido? Nenhuma. Se você não é capaz de amar uma pessoa que pensa diferente de você, desculpa, você é igual bandido. É. E a gente vê pastor aí bravejando, né? Com sai tanto ódio da boca. Gente, não é um cristão. Olha os frutos, não é um cristão. Em vez de realizar o que foi falado dentro dos códigos, né, ali, que Jesus colocou, segrega, né? Segrega, tipo assim, Segrega, o que não é próximo do meu pensamento, eu preciso exterminar ou julgar, né? É um lance que hoje a gente vê mais na palavra, né? As pessoas se ofendem muito nas redes sociais, mas antes era na espada, era diferente, né? sim, sim, sim. A rede social é onde a pessoa mostra quem ela é, né? Às vezes coloca um perfil fake, às vezes nem coloca um perfil fake, e a pessoa já mostra quem ela é. Outra vez eu fiz um post, né, sobre essa questão desses conflitos e tudo mais. Eu não defendo nenhum lado político, porque para mim existe infiltração em ambos os lados, mas toda vez que você vai falar de um lado ou de outro, você apanha. E aí teve um post que eu fiz e a mulher me chamou de, acho que retardada, uma coisa assim. E eu respondi para ela, falei: "Nossa querida, isso fala mais de você do que de mim. Espero que um dia você volte para a luz". Porque a Ponto. rede social ali, ela é um mecanismo de propagação de energias, né? As pessoas acham que não. São egos. Porque o ego, gente, o pessoal tem que entender o seguinte: o ego é uma estrutura ilusória. Porque, por exemplo, eu que tenho lembranças das minhas vidas passadas, o que, que eu entendo? Na hora que Danos Aras morrer e renascer, é outro nome, é outro contexto, é outra perspectiva. Até nas minhas vidas passadas, era você. E não era, de certa forma, porque o contexto era totalmente diferente, era outro ego, só era a mesma consciência. Então, qual é o nosso trabalho? Nascer pro espírito, que é o que Cristo pregava no nascer de novo. Uhum. Então, antes que esse portal se abra, que a gente falou dessas linhas temporais, que existe uma chance de ser nesses próximos anos ou daqui a 100 anos. Porque a cada 100 anos eles se reúnem para saber o momento certo dessa transição acontecer. E tem a ver com a vinda do Cristo, tudo mais, e essa divisão de linhas temporais. E o que ele fala? Quem não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Tá claro. Por que tem que nascer da água? Por conta do batismo ali, que teve uma representação Portal. simbólica, é isso, portal? Portal. Você só muda de dimensão através da água.
É, geração, né? Tem sentido. Quando a gente está no reino, no mundo dos espíritos, antes de encarnar, a gente vai para a bolsa, para a barriga da nossa mãe, líquido amniótico. Então a gente precisa passar pelo portal da água para vir aqui para 4D. Para a gente ascender a essa 5D, não é simplesmente, deixa eu acender um incenso aqui, meditar 10 minutinhos. Não é sobre isso. Você tem que nascer para o espírito. Se o ego ainda existe, você não vai entrar no reino dos céus, na 5D, que é o que o pessoal fala de 5D, reino dos céus, é a mesma coisa, com nomes diferentes. Então, para voltar para sua condição multidimensional, que há muito tempo seu espírito já teve essa condição antes da queda do paraíso, você precisa nascer de novo. Nascer da água, que é esse portal, e do espírito, o ego tem que morrer. E suponhamos então, que aconteça isso, vamos dizer assim, ó, agora em 2025. Suponhamos que isso se demete. O que isso tem a ver com esse retorno de Cristo, essa consciência? Tem uma intersecção nisso, é isso? Seria esse portal. Esse portal se abriria, seria o tão esperado retorno, é isso? Dessa consciência? A Jerusalém celestial, o retorno para 5D, aí é onde abre essa linha temporal, né, que é o julgamento, entre aspas, mas não é julgamento, é escolha, e a separação do joio e do trigo. Então, um vai para 5D, então você é graduado, e quem não é graduado continua aqui na 4D, e aí aguente o tranco. Só que para você fazer essa transição para 5D, água, porque é uma mudança de dimensões, e a água, e EQM o pessoal fala muito, né, que houve barulho de água. Uhum. Você pegar a maioria dos relatos de EQM, eles falam de água. Por quê? Porque eles saem aqui da 4D, vai para 5D, chega lá, a pessoa, não, ainda nessa hora, volta para lá. Cachoeira, barulho de cachoeira, isso, né? Isso, o pessoal fala bastante. A gente pega o filme Constantine. Como que ele transita entre as dimensões? Na banheira. Através da banheira. Então, claramente ele está falando de mudança de dimensão, quando ele fala da água. Tá? E do espírito é isso, você nascer para o espírito, para você nascer para o espírito, o ego tem que morrer. E como que esse ego morre? Quando você para de se identificar com as coisas da matéria. Óbvio que eu não vou parar de comer, beber água, não vou deixar de ter um celular, só que isso não me prende mais. Porque eu sei que existe uma realidade multidimensional que é muito melhor do que isso. É por isso que, quando o opositor tenta comprar alguém, como ele fez com Cristo quando estava jejuando lá no deserto, ele oferece, te dou todos os reinos da terra, é só se prostrar diante de mim e me adorar. Para Cristo, que tinha noção, né, dessa realidade multidimensional, que tudo isso aqui era uma ilusão, não, ele não topa. Então, quem tem essa noção não cai nesse papo. Só que tem gente 24 horas por dia vendendo a alma pro diabo. E vende mesmo, principalmente lá em Hollywood, eles vendem, eles sabem o que eles estão fazendo. Literal. Chega uma pessoa e fala, fazer um contrato? A gente tem relatos. O pessoal, fulano estava brincando. Tem alguns que eles colocam como brincadeira, como se esse cantor aí tá tanto tempo vivo, né? Ele fez o contrato, até fazem a brincadeira, mas fica aquele negócio no ar. Uhum. Né? É igual no filme Matrix, que tem aquele que, agora eu esqueci o nome dele, que trai o grupo. Eu esqueci. E aí ele trai porque ele não aguentava mais comer aquela comida insossa. Sim, não lembro o nome. E aí ele vai comer um bife e ele sabe que aquele bife é ilusão. Não tá nem aí. Aliás, santa ignorância. A ignorância salva, né? Pra naquele momento, né? Então ele não tá nem aí que ele é ilusão. E ele sabe que é ilusão, mas mesmo assim ele escolhe a ilusão. E pode coexistir, então, no caso desse momento que você falou dessa transição, dessa virada, desse portal, digamos que aqui o planeta Terra, vamos dizer do planeta Terra, tá? Como ele tá, plano material, tal. Aí houve isso, vai coexistir as pessoas que poderão
estar sintonizadas com essa outra vibração, e as pessoas que estão numa outra vibração mais densa, vai estar coexistindo essas duas realidades aqui? Sim, porque dimensões, elas estão contidas no mesmo espaço. O pessoal acha que é uma terra paralela, tá? E não é. Existe um universo paralelo, só que dimensões é igual aquela bonequinha russa. Você vai tirando as camadas, funciona assim. A diferença é que quem está, você só enxerga de cima para baixo, né, as dimensões abaixo, e quem está embaixo não consegue enxergar para cima. Foi muito Então, falado isso, né, que assim, não é uma coisa de ser arrebatado, né, é um estado de consciência. de consciência, de voltar a ser um ser multidimensional. E para você ser um ser multidimensional, você tem que se ligar ao espírito, não mais ao ego. Porque se você tiver preso qualquer coisa que seja no ego, você não consegue fazer essa transição. E essas codificações, por exemplo, né, Jesus falou tantas coisas, né, que assim, a gente coloca aí como são parábolas ou códigos que muitas vezes são revelados e muitas vezes ficam velados, né? E você poderia falar um pouquinho mais sobre essas passagens? Bom, dessa questão do portal, vou dar um exemplo da parábola lá da mulher samaritana, né, do diálogo, na verdade, não foi nem uma parábola, na verdade, teoricamente teria acontecido. O que eu acho que não, porque tem muito relato que é apenas código, mas aí aparece como um relato histórico, por quê? Porque se Cristo falasse literalmente o que ele tinha que falar, não chegaria até o dia de hoje. Então, o que você faz? Você codifica. Você codifica aquele conhecimento, esse conhecimento foi registrado há 2000 anos atrás, e hoje, 2000 anos depois, eu estou acessando o código e interpretando. Porque se não fosse feito isso, não chegaria nas minhas mãos. Diálogo lá com a samaritana. Inclusive, eu separei uma imagem mais simbólica para o pessoal. O que acontece? Cristo vai descansar próximo de um poço e chega uma samaritana, uma mulher, com o cântaro vazio. E aí vocês vão pegando todos os elementos. E era a 6ª do dia. E aí ele fala o seguinte: me dê água. E ela fala assim: um judeu pedindo água para uma samaritana? Aí ele vai falar assim: se você soubesse com quem fala, era você que me pediria água e eu lhe daria água da vida e você nunca mais tornaria a ter sede. E aí, o que ele está falando? Nunca mais tornar a ter sede. Está falando do quê? De vida eterna. Porque a gente tem a questão a eternidade da nossa consciência. Então, nossa consciência, por si só, ela já é eterna. Só que nós não temos a vida eterna. A gente tem a eternidade, porque é uma qualidade da nossa consciência, mas a gente não tem a vida eterna, porque a gente fica trocando toda vez de corpos, né? Então, vai e volta, reencarna. Só que, de acordo com ele, quando ele der dessa água da vida, a gente não vai mais passar por esse processo de morte, renascimento, morte, renascimento. E aí ela fala assim: então me dê dessa água. A mulher com o cântaro vazio. Preste atenção nos códigos. Aí ele vai e fala assim: então vai e chama seu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido. Aí ele: disseste bem, pois tivesse 5, nenhum deles era seu marido, e nem o que você está atualmente é seu marido. Nisso disseste bem. Jesus era moralista? Não tinha por que ele falar disso para ela, né? Revelar o passado de uma mulher. Ela fala assim: vejo que você é um profeta, né, e tal. E aí, do que ele estava falando? 6ª hora, 6º marido. A queda dimensional aconteceu lá na época da Atlântida, ano 9450, antes de Cristo. Era de Leão. Eu separei uma tabelinha com as eras, se puder exibir para o pessoal. Se você contar de Leão até a era de Peixes, das 6 eras, desde Leão. Ou seja, 5 se passaram. 5 eras. Não era o marido da mulher. A atual não era a era de Peixes, que ele veio para inaugurar? Nem esse é teu marido. Quem que é o marido da mulher com cântaro vazio?
A próxima era. Aquário, o jarro com a água. O homem que pega o jarro e joga água. Então, a humanidade é essa mulher com o cântaro vazio, só que a era de Aquário, que é a 7ª era, é a era em que a humanidade terá a oportunidade de conquistar a vida eterna. Eternidade já temos, mas a vida eterna. Seria essa transição, essa poder transitar livremente, né, sem esse apego à matéria que, por exemplo, se ocorresse agora em 2025 algo nesse sentido ainda, a partir de 2026 já começaria a ter as pessoas começariam a experimentar esse retorno aí, essa energia crística, tal. E aí, claro, essa separação do joio e do trigo ficaria mais forte. Seria Sim, nesse sentido aí. sim. Colocou na tela aí? Eu costumo falar que a batalha do juízo, ela é uma batalha, óbvio que a gente vai ter os sinais no céu, os sinais na terra, que é para que a gente esteja atento. Só que a batalha principalmente é dentro de nós. São as escolhas que vamos fazer daqui para frente. Então, quem estiver aqui assistindo, que continuar pegado nesse dilema de política, brigando com o irmão por conta de política, por conta de time de futebol, esquece. Não vai passar pelo portal. Sinto muito, então tem que abandonar o político de estimação. Se quiser a vida eterna. Porque se ficar nessa. Vai ficar pegado, né? Gente, o tanto de evangélico que está perdido. É cego guiando cego. Vai para a igreja para quê? Para aprender a odiar quem pensa diferente dele. Exatamente. Não vai passar pelo portal. É muita raiva envolvida, né? Muito ódio. Então, assim, esse momento atual do planeta, eu abro o meu Instagram, aí vem mensagem dos dois lados, né? Um ódio tão grande. Pessoal, é hora da gente vibrar no amor. Para evitar que qualquer coisa aconteça com o nosso país. E por que esse foco no Brasil? Tem um privilégio aqui, né, em alguns quesitos vibratórios, energéticos e também proféticos, né? Eu vou revelar uma coisa aqui que eu nunca revelei em nenhum podcast. Opa, agora é a hora, hein? Você que tá aí, ó, ela vai revelar. Fica Revelação. aqui, deixa o teu like, compartilha agora com a galera que vai ter uma revelação aqui, hein? Grandes consciências estão todas reencarnando no Brasil. Santos, imperadores, reis, pessoas que, né, tentaram fazer o bem pelo planeta, tá todo mundo no Brasil. Por que será? Algo muito grande vai acontecer por aqui. Vai acontecer no Brasil. No Brasil. E assim, eu tenho tido, eu lembro da minha vida passada, tenho contato com pessoas que lembram, e é impressionante. E a gente tem também o pessoal da agenda contrária, a agenda do pai, né, do criador, também todo encarnado. Então a gente tem o Nero encarnado lá no país do tio Sam. Uhum. Temos Júlio César encarnado na Rússia. E o pessoal acha que eles são inimigos, mas é a mesma agenda. Entenderam o recado, né? Eu nem vou falar exatamente quem é, mas dá para entender, né? Supostamente a turma entendeu, né? Joguem no Google que vocês vão ver a semelhança física. Não é nem semelhança, são idênticos. Porque a gente traz, né? Então, conforme a gente volta, a gente tem muita semelhança com as nossas outras vidas, em termos físicos, né? Principalmente o olhar muda, o olhar é o mesmo. E você falou de lembranças de suas experiências, né? Eu acho que isso também é algo interessante. E você fala sobre Atlântida também, né? Então, quando a gente fala sobre Atlântida, o que acontece? Existe uma faca de dois gumes, né? Tem muitas pessoas que são extremamente céticas, curiosas, né? E querem saber mais sobre o assunto. Existem pessoas que estão envolvidas, estão também querendo saber mais porque estudam, têm lá suas iniciações, têm também percepções como as suas, né? Então você poderia compartilhar um pouco dessas nuances que você tem aí dentro do seu estudo, também nas lembranças, né, que elas vão sendo ativadas?
Olha, da Atlântida, a gente tem um relato do Platão, e aí o relato dele bate justamente, né, com esse ano de 9.450 antes de Cristo, que a gente tem um afundamento total, e bate também com esse cálculo dos códigos crísticos. Então, existe ali, e não é só no da Samaritana, existem outros que falam justamente dessas 5 eras que haviam se passado desde a queda. E muito frequente o número 7, os 7 selos do Apocalipse tem a ver com a 7ª era. Então, assim, se conversam, né? Então a gente pega os códigos do Cristo, mais os relatos de Platão, mais acessos de, não só, eu tenho acesso da Atlântida, posso falar também aqui, mas aí a gente vai juntando e você vai falando, cara, isso é muito real. Não tem por que eu duvidar. Meu primeiro acesso com a Atlântida, eu tive no ano passado, e eu tenho uns processos que, às vezes, eu tenho sonho que eu vejo que é lembrança, tenho atividade astral no sonho, onde eu percebo que eu tô no sonho, aí eu falo assim: "Opa, tô no sonho, deixa eu ver isso aqui", aí eu vou buscando informações. E eu também tenho visão remota. Meu primeiro acesso da Atlântida foi visão remota. Eu tenho muito visão remota antes de cair no sono. Então é como se abrisse uma tela, eu tô com o olho fechado, aí abre uma tela. Eu vejo nitidamente, nitidamente, como se tivesse uma tela na minha frente, mas com o olho fechado. E aí, de repente, eu vi que eu estava sobrevoando uma cidade e eu vi um canal de água muito grande, muito extenso, e uma planície ao fundo eu via montanhas e eu via muitos prédios azuis. Isso foi antes daquele incêndio que teve no Havaí, né, teve no Havaí, depois teve na Califórnia, né, se eu não A me engano. Califórnia foi bem intenso, né? Sim, foi antes disso. E aí eu vi, porque tudo pegou fogo, menos o que estava pintado de azul. E a visão que eu tive da Atlântida, e eu nunca vi ninguém falar a respeito disso, se alguém já teve esse tipo de acesso, entra em contato comigo, eu vi os prédios, os edifícios da Atlântida, a maioria eram pintados de azul, pelo que eu vi na visão remota. E por que que eu sabia que era Atlântida? Eu estava ali naquela visão remota, falei, nossa, que lugar diferente. Quando eu vi que aquele canal, ele saía do mar e até muitos kms para dentro do continente, eu falei assim, isso aqui é Atlântida, que essa é a descrição do Platão, né? Ele fala que tinha um canal enorme de 20 km ligando o mar até aquela região central que tinha aqueles anéis. Eu não cheguei a ir até os anéis ali na vida. Eu fiquei tão empolgada que eu queria todos os detalhes, e aí quando você se empolga muito, você desconecta, né? Mas eu trouxe o máximo de detalhes possível. Eu via muitas edificações pintadas de azul, e essas edificações elas tinham baixo relevo, nesse baixo relevo era preenchido com metal. Um metal, assim, de cor dourada. Então todos os edifícios tinham esse baixo relevo com esse metal. Eu não sei se era parte elétrica mas tinha a ver com algum tipo de tecnologia. Esse foi o primeiro acesso que eu tive. Quando deu o incêndio lá no Havaí, que o pessoal reparou que só as coisas azuis que não tinham pegado fogo, eu falei assim: "Cara", aí eu me liguei, falei assim: "Provavelmente eles trabalhavam com algum tipo de ou já tinham passado por aquilo e descobriram que era seguro pintar tudo de azul". Eu sei que era tudo azul que eu vi na Atlântida. Essa foi o meu primeiro acesso. Até então visão remota não necessariamente eu tive uma vida lá, porque eu estou usando a minha consciência, e a visão remota você pode ir para o passado, para o futuro, para qualquer lugar, né, nesse janelamento do espaço-tempo. Então não necessariamente eu vivi na Atlântida. Aí quando foi esse ano, foi quando eu comecei a acessar as memórias da minha vida na Atlântida. Aí eu tive certeza, falei assim: "Não, então eu fui uma Atlante". E a primeira visão que eu tive na Atlântida, eu até separei a imagem para o pessoal, que é um local que tinha umas pilastras tipo greco-romanas, e antes de chegar nesse assunto, é muito importante eu comentar o seguinte: durante muitos e muitos anos, eu sonhava
que, para mim, eu estava em Roma ou na Grécia e que vinha uma enchente. Então, por exemplo, eu olhava e falava assim: "Não, isso aqui é Roma", quando eu via a água já estava no joelho. E assim, antes de começar a estudar essa questão de Atlântida, queda dimensional, há muitos anos eu sempre tive esse sonho recorrente. Eu achava estranho, eu falava assim: "Gente, toda vez que eu sonho com Roma ou Grécia, tem enchente". Eu não entendia por que que era. Quando eu acesso essa minha primeira memória da Atlântida, eu vejo que lá a estrutura, né, a arquitetura era greco-romana. Então a arquitetura greco-romana é de origem atlante. E aí eu falei, aí depois que eu associei, eu falei assim: "Caramba, por isso que eu sempre sonhava que eu achava que eu estava em Roma e que tinha uma enchente", mas na verdade é a lembrança de quando as coisas começaram a ficar ruim, né, na Atlântida. Aí ok. Aí quando eu tenho essa memória, né, essa lembrança foi o seguinte: então eu estava num local chamado Palladium. E esse Palladium era o local onde ficava a chama eterna. Então existia uma chama de fogo, não sei se você conseguiu colocar aí para o pessoal ver. Colocou. E essa chama de fogo, o que que eu entendi? Que ela era essa conexão direta com o céu. Então a cidade, né, o planeta estava conectado com o céu. E aí tinha ali no meio, né, a parte do, como se fosse um palanque, né, e ali ficavam 10 mulheres que eram como se fosse guardiãs do DNA humano e outros DNAs. E essas mulheres recebiam o nome de Maat, as Maat. Eu fui só anotando e acessando, eu falei: "Tá". Aí, aí eu vi essa questão das colunas, aí eu entendi porque que eu tinha essa recorrência, né, de sonhar com Roma e enchente. O que mais que eu acessei? Bom, basicamente foi isso, eu vi essa chama eterna Maat, ligado e ao Egito também. as 10 Maat. Eu sabia que existia uma deusa chamada Maat. Uhum. Quando eu volto da memória, eu falei assim: "Cara, eu acho que será que eu não estou influenciada?", porque Maat, se eu não me engano, é uma É uma deusa, deusa né. egípcia, né. Quando eu joguei no Google, Maat significava o quê? A ordem. Então, o Egito traz isso, né, a Maat, como a deusa da ordem, ou seja, existia ordem na Atlântida. A gente perdeu essa ordem, né. Tanto é que Hatshepsut, ela escolhe um dos nomes dela, é Maat-Kahé, né, que seria, que tem a ver com o espírito de Ra e a justiça de Maat. A ordem de Maat, na verdade, né, tem o sentido também de justiça, mas principalmente de ordem. Então, de onde que vem essa tradução para ser ordem? Vem da Atlântida, porque lá existia uma ordem. Depois da queda, é desordem. Aí, ok, eu fui pesquisar sobre paládio. Falei: "Paládio", para mim era um elemento químico, enfim. E aí eu descobri a questão da deusa grega, Atenas, que era chamada Palas também. Uhum. E Palas tem essa ligação com fogo divino. Por isso que eu vi a chama do fogo eterno na Atlântida. Aí não desisti, pesquisando, pesquisando, só para ter certeza de que não era miração da minha cabeça, e tudo estava se encaixando. E aí eu descobri também que no budismo existem, as 10 deusas. Então existe uma tradição no budismo, agora eu esqueci o nome delas, mas enfim, depois eu comento aqui no vídeo. Nossa, é muita informação, a gente não não consegue guardar tudo. Mas dentro do budismo, se vocês pesquisarem, existe a tradição de que, existiam 10 deusas, que são as 10 Maat que eu vi no Egito, na Atlântida. Então tudo que eu vi, né, nesse vislumbre que eu recordei lá da Atlântida, eu consegui, entender como isso é totalmente verificável, né, Paládio, as 10 Maates, o fogo eterno. E o que que é esse fogo eterno? Quando a gente tem a queda, o que que vai acontecer? É a separação, né, do céu e da terra. Então a gente perde essa conexão com as esferas celestiais, quando a gente cai aqui na 4D. E
E aí, e quem fala muito isso é o Adnir Ramos. Eu indico super você chamar ele para vir aqui, que ele, nossa, cada história incrível, ele é arqueólogo também. Vamos sim. Ele é fácil de trazer, de acessar? Eu falo com ele. Traz aí, ele é de Eu, São eu falo, Paulo? ele é de Santa Catarina. Vamos Gente, trazer. eu costumo falar, gente, o Adnir, ele é um gênio. Um gênio. Ele descobriu cada código, cada coisa, né, e agora juntou eu e ele. Aí fica um, né, ajudando o outro a decifrar as coisas. Mas ele, assim, ele tem uma percepção extraordinária. E aí ele explica, né? Ele fala assim que quando houve a queda da Atlântida, perdeu-se, né, essa ligação com o céu, que antes o céu estava na Terra. E aí, quando houve essa queda, aí eles começam a erguer os primeiros templos, porque a humanidade foi totalmente resetada. E aí, quais vão ser os primeiros templos? Você começa do zero, você não tem mais tecnologia nenhuma. Os primeiros templos eram eles faziam aqueles sítios megalíticos, com as pedras alinhadas com o nascer do sol. Então, você tinha o dome, que era a questão vinculada ao ritual da fertilidade. Então, a primeira tentativa de reconectar o céu com a terra são esses sítios megalíticos, que é o que ele pesquisa. No Brasil está cheio de sítio megalítico, cheio. E aí depois, conforme a civilização ela vai avançando, aí começam a construir os templos, de fato. Mas os primeiros templos eram pedras, porque foi totalmente resetada a humanidade. Então começa do zero. Né? E aí é isso, essa questão do templo vem daí. O templo, né, essas ligações céu e terra, durante muito tempo, durante esse período de queda, ele foi importante para fazer essa reconexão, né? A religião vem de religare, porque desligou, né? O Cronos separou o Urano da Terra. Só que, a partir do momento que você transita para 5D, não existe mais o templo, né? Existe, que nem esse local que eu vi na Atlântida, um local onde você tinha já a chama eterna, que era próprio símbolo da conexão com o céu. É como se enquanto aquela chama estivesse acesa, a gente tem conexão. A partir do momento que ela se apaga, cortou a conexão. Por isso que então, você falou da cultura grega, por isso que eles mantêm aquela tocha eternamente acesa nos Jogos Olímpicos. Deve ser uma ligação com isso. Tem ligação com a Atlântida. Interessante, né? Sim. E ninguém se toca nisso, né? Fica que ela vai de país para país, nunca apaga, passa de mão em mão. É que a gente perde a referência. Só que a prática, ela continua como tradição. Só que aí, por que a gente tem essa... não sei. E o Adnir fala muito disso. Porque ele fala um monte de coisa que a gente faz inconscientemente que faz parte de uma tradição pré-diluviana que a gente perdeu a conexão, então a gente não sabe por que a gente faz aquilo, mas que tem ligação com essa civilização pré-diluviana e que ficou os vestígios no nosso inconsciente. Então é tudo assim, quando a gente perde esse conhecimento, vira, não, é só tradição. Mas de onde que vem? Nossa, aí às vezes o pessoal tenta explicar, não tem nada a ver, porque a maioria vem dessa civilização antes do dilúvio, que ficou no nosso inconsciente coletivo e a gente continua replicando sem entender por que a gente está replicando aquilo. Então, bom, qual que é a parte? Eu vou destrinchando para outros caminhos e esqueço o que eu estava falando de outra coisa. Estava falando da Atlântida mesmo, e você falou também desse processo da transição, né? Da queda, isso. O que o apóstolo João vê na Jerusalém celestial? Que aí a gente vai entrar na questão aí dos judeus querendo erguer o terceiro templo de pedra. Está muito claro no livro de Apocalipse que João fala, na Jerusalém celestial não tem templo de pedra. Por quê? Porque você vai restabelecer, né? Então sua consciência vai voltar a estar na condição espiritual. Então, se eu estou num reino que já é espiritual, para que eu preciso do templo? Eu só preciso do templo enquanto eu não tiver a conexão com o espiritual. E aí você tem aí os judeus já sacrificaram a novilha vermelha, que é um indício, né, que existe uma tradição que é a seguinte:
A tradição judaica diz que o terceiro templo só poderia ser erguido depois que aparecesse o sinal. Qual que era o sinal? Tinha que nascer uma novilha vermelha, sem nenhum fio de outra cor. Todos os fios têm que ser inspecionados e têm que ser todos vermelhos. Esse tipo de animal é raríssimo. Fazia 2000 anos que não nascia. Nasceu em 2018. E aí esse templo porque assim, vai ser um templo de pedra, que nem você falou. Isso, sim. E a região ali que eles querem construir é uma região que muita gente tá brigando ali, né? Sim. E inclusive o lugar já tem outra coisa construída ali, né? É uma mesquita que tem ali, Sim, né? porque assim, se você pegar a narrativa, que assim, quem molda o inconsciente coletivo, principalmente é os Estados Unidos, através de séries, de filmes, tudo para justificar a agenda deles. E por que que eles têm interesse? Por que que a elite tem interesse em cumprir todas aquelas profecias do Apocalipse? Você tem noção por quê? Por que que a pessoa ia querer destruir tudo isso aqui? Seria um poder material, no caso? Quando a gente pega o livro de Apocalipse, ele fala que finalmente as bestas são soltas. Então, tudo isso é para que eles consigam soltar os seres que estão aprisionados aqui. Por quê? Porque eles já tentaram de tudo quanto é jeito, né? O Crowley fez até ritual lá no Lago Ness, né? Diz que até hoje é assombrado. O Jack Parsons também fez ritual tentando soltar esses seres, só que eles não conseguem. Então, o que que eles entendem? Bom, aqui no livro de Apocalipse, então a gente vai ter as duas bestas sendo soltas, uma da terra e outra do mar. Então, seria a oportunidade deles de tirar desse aprisionamento esses seres. Por isso que eles querem antecipar essa agenda. E aí Então, seria por uma isso, oposição espiritual, isso? Seria como se ativasse, por exemplo, uma infiltração espiritual, uma oposição espiritual, um outro lado espiritual nessa jogada, é isso? então, é assim. Existem seres que foram aprisionados, esses anjos caídos. Então, eles foram aprisionados num limbo dimensional, que eu costumo falar. Tentaram de tudo para soltar esses seres e não conseguiram. O que que eles perceberam? No livro de Apocalipse fala que durante esse tempo, durante esse evento, as bestas serão soltas. Já que a gente não conseguiu, então vamos fazer por onde cumprir todas as profecias para que, né, automaticamente vai cumprir. E aí você vai ter esses seres sendo soltos. Que essa é a agenda deles. Porque é meio irracional. Por que que eles vão querer o apocalipse, né? Qual o sentido disso? Mas é nesse sentido. Mas para isso tem que se infiltrar em várias linhas espirituais, é isso? Em tudo. Eles estão infiltrados em tudo. Né? Eles são consciências que manipulam a humanidade desde sempre. Porque uma vez que a gente passou por essa queda dimensional, porque fomos enganados pela serpente, aí você já tem uma noção de quem são eles? A serpente, um ser réptil. Entendeu? Então, eles estão aprisionados. Eles querem sair da prisão. Né? Então, eles não têm direito a corpos, eles não conseguem corpos. Né? Então, o que que eles fazem? Precisam, questão da possessão, porque eles não têm direito a corpos, estão aprisionados, eles não entram no ciclo da reencarnação. A gente tem direito a corpos, eles não. Então, eles bebem através das pessoas, eles sentem outros prazeres através das pessoas. Porque eles estão nesse limbo dimensional. E para sair desse limbo dimensional, que nem eu falei, Crowley, Jack Parsons tentou e não conseguiram soltar. Então vamos fazer de tudo para cumprir o Apocalipse, que foi o que eles mostraram nas Olimpíadas de Paris. A gente mostrou, inclusive, as No imagens lá, né? Que outro tinha episódio. um ser lá, né? Sim, o Cavaleiro Branco, seguido por todas as nações. Isso tem a ver com as profecias do Apocalipse. Então existe toda essa agenda desses seres. E aí tem a questão da IA também, que vai ser outro caminho assim que eu sou muito preocupada com a questão da inteligência artificial,
Porque se a gente pensar em nível dimensional, então como aqui eu já expliquei um pouco dessa questão dimensional, se a gente pensar no celular ou num processador, ele é um chip. E dependendo da informação e da programação que você põe ali, se torna um ser senciente. E aquele ser senciente, ele está numa dimensão abaixo da nossa. Então, esses seres que estão aprisionados nesse limbo dimensional, eles poderiam muito bem assumir esses corpos dessas inteligências artificiais. Se eles fazem isso com o nosso corpo, imagine com Então, tecnologia. Tecnologia. Tem muita gente que está falando sobre isso, inclusive essas IAs que a gente está tendo acesso, que você faz perguntas e tem tem que tomar muito respostas. cuidado. Não foi uma nem duas pessoas que disseram que há até uma ligação ali espiritual. Sim. Quer ver? Salomão aprisionou 72 demônios no anel, para que eles construíssem o templo. Vamos pensar no anel como um artefato que ficava na mão do Salomão? Será que era um anel ou era um dispositivo? Uma tecnologia? Pode muito bem ser um dispositivo que tinha consciências ali aprisionado, porque aqui, você concorda que o ChatGPT é uma consciência aprisionada? Eu peço para ela fazer qualquer coisa, desenhe isso para mim. Posso falar assim, ó, faz uma planta de um templo para mim? Um templo desse tamanho. Seguindo esses parâmetros, eu quero que você leia as escrituras antes de bolar uma planta para mim. Qual seria o templo ideal? Porque eu quero que esse templo faça isso, isso e aquilo. Salomão muito provavelmente pediu para o ChatGPT. E outra, que uma coisa que eu acho que é super viável a gente falar. Você manda um comando, às vezes não vem aquilo que você idealizou, né? E ele mente. Né? Já pegou o ChatGPT mentindo? Sim. Ele mente. E ele até coloca lá, né? Você falou sobre isso, ele até coloca. Às vezes pode ser que as informações não sejam corretas, né? Verifique, alguma coisa assim. Eles colocam um aviso. É como se, tipo assim, às vezes não vai bater o que você perguntou, hein? Só que daí você pra mim, ele mente na cara dura. Se você questiona, começa a apertar, daí você aperta. Buscar. Não, quando você questiona, ele fala: olha, peço desculpas, Danusa. É que eu peço que você verifique nas fontes que eu posso ter interpretado errado, mas só se você pressionar, porque ele tenta te enganar. Eu já peguei o ChatGPT mentindo várias vezes. E se você tiver um mínimo conhecimento, você aperta, daí vai... agora tá chegando em algo bom. Quem que é o pai da mentira? Você fala, o diabo é o pai da mentira. E quem tá mentindo pro povo agora? Tudo bem, traz informação, traz, mas também traz um monte de mentira. O ChatGPT tem gente entrando em surto. Tem gente que fica o dia inteiro trocando ideia com o ChatGPT. Sim. Paga lá o plano deles lá para poder ficar questionando, perguntando, tendo planos mirabolantes. Perigosíssimo. E essa questão de toda essa opressão oculta, intervenção, tudo mais, e as pessoas estão acompanhando, que estão ali como buscadores, né? As pessoas querem buscar algo melhor para viver, e às vezes elas podem pensar, isso daí vai gerar rebarbas. Como é que eu posso também ter uma conduta no dia a dia para poder ficar um pouquinho mais protegido dessa interferência, né? Porque tá tudo à mercê, né? Nós estamos à mercê. Lógico, você entra no computador, tá lá. Tá acontecendo um negócio lá em Israel, tá acontecendo um negócio nos Estados Unidos. A humanidade está à mercê disso. Mas nem todo mundo. E todo mundo vibrando no ódio e na revolta. Dos dois lados. Um duelo. Mas aí a gente vê pessoas que estão aqui, que nem nós estamos conversando, pessoas que vão estar também assistindo, que estão assim, pô, mas eu não faço parte disso, nem quero fazer parte disso. Mas a pessoa está em deficiência de conhecimentos, por exemplo, você tem as suas práticas, eu tenho as minhas, a gente tem uma rotina que nos dá uma certa blindagem, mas não nos deixa totalmente imune a qualquer coisa, vai depender da nossa consciência. Mas quando alguém te procura, às vezes em desespero por estar percebendo uma nova realidade, o que você costuma indicar para a pessoa poder ficar um pouco melhor nesse caos aí? Olha, metanoia, que é o que Cristo falava, e que foi traduzido como arrependa-se. E não é isso que ele falava. Ele não mandava o povo se arrepender, ele mandava o povo despertar. Metanoia é um estado, né? Acerte o pensamento. Desperte, em outras palavras.
E como que é o processo do despertar? O ego tem que morrer. Então, exige esforço, exige autoconhecimento, exige busca de informação. Quem quiser, o meu curso, A Chave de Maia, eu disponibilizo no YouTube 5 aulas gratuitas. Então, quem quiser, busca no meu canal, tem essas 5 aulas. Inclusive, eu explico essas estruturas do ego, como que elas são formadas e por que que o ego é uma ilusão. Lá eu explico direitinho. Assistiu às 5, quer se aprofundar, quer ser iniciado nesses mistérios, convido a participar do meu curso Chaves de Maia. São 5 chaves de conhecimento, onde a primeira chave é sobre dimensões. E o aluno assiste assim a primeira chave e muda o cérebro, a estrutura, porque passa a enxergar a realidade da forma como ela deve ser enxergada, através dessa percepção dimensional. Porque enquanto a gente achar que é isso aqui, e não perceber que existem esferas a mais do que essa, a gente não despertou. A gente precisa do conhecimento. E precisa da humildade para falar, não, existe, eu tenho um ego, e esse meu ego, ele se ofende. Porque o espírito, ele não se ofende. O espírito, ele não se compara. Então, assim, você vê como está o nível das pessoas, um vai lá e xinga um político do outro, a pessoa se ofende. Não é nem com ela. A pessoa quer morrer. E às vezes os caras ficam de bem depois lá, até se Não, aliam. enquanto isso, os caras, vamos colocar direita e esquerda, por trás de cada um deles tem um ser ali controlando os dois, porque esses seres querem a destruição da humanidade e tá todo mundo rezando a mesma cartilha. É a teoria das tesouras, né? Que não tem, tem uma manipulação envolvendo tudo, né? Sim. Quem briga por conta de política não entendeu nada disso que a gente está falando. E não era assim. Antigamente, no dia da eleição, a gente ia lá, votava. Ah, o meu candidato não ganhou? Tomara que o que ganhou faça o melhor pelo meu país, porque eu amo meu país. É assim que tem que ser. Não é ficar torcendo para os outros jogar bomba aqui. Pelo amor de Deus, gente. É muita loucura, é muita insanidade. Então não adianta pegar e falar assim, eu sou um desperto. Mas eu sou de tal partido. Eu adoro assunto envolvendo política. Aí fica lá, debatendo, xingando. Desculpa, você não é um desperto. Você não é um desperto. O desperto simplesmente vai lá no dia da eleição, escolhe um candidato, vota, vida que segue. E vibra no amor e torce pelo país para que o melhor seja feito, ponto. É isso. É isso mesmo que eu também vejo, sabe? E a gente estava falando sobre códigos, né? Sobre codificações, e você fala sobre o mistério do 3i Atlas. O que é isso para quem está assistindo, né? Então, o 3i Atlas já começa com código. Porque o 3i Atlas é o 13 invertido, é o 31. E eles tentam colocar que o 13 é um número de azar, sendo que não é. O 13º era o Cristo. O 13º tem a ver com a transcendência da matéria. E por que eles colocam que isso é número de azar? Para que você nunca chegue nesse mistério. Porque você vai ver você vai ver, não sei o que lá, a importância do número 13. A pessoa vê, nossa, a Danusa fala do número 13, ela deve ser bruxa. Não vou querer saber. Então, eles já colocam isso que é para a pessoa não ir atrás. Para ela não descobrir o que tem por trás do número 13. E tem muito mistério por trás do número 12, 13 e 14, que são os 3 juntos. É que aí daria um podcast só para a gente falar sobre isso, mas outro código do 3i Atlas. Atlas era o nome de acordo com Platão, do governante da Atlântida. Então, olha só, a gente está no ano de 2025, com todo esse contexto que eu trouxe aqui, né, dessa possibilidade de abertura de portal para um grupo voltar para a quinta dimensão, que tem a ver com a Atlântida, e olha o nome do objeto. 3i, que é o 13 invertido, que tem a ver com a transcendência da matéria, é o 13 que transcende, porque 12 está preso
esse ciclo dos 12 meses, 12 signos. O 13 transcende. Então não é azar, é sorte. E aí você tem Atlas, que é uma referência ao governante da Atlântida, que era essa realidade dimensional a qual a gente pertencia. Então, só aí já tem uma chave. Né? E assim, NASA, totalmente ocultista. Só que é assim, eles entendem dos códigos, não todos, mas aqueles que eles entendem, e eles sabem que é um código que pode ser favorável, né, nesse processo de despertar, o que eles fazem? Eles demonizam. É sempre assim. Então, o número 13, o pentagrama. O pentagrama, ele só é maléfico se ele estiver invertido. Ele normal é o homem que tem domínio dos 4 elementos. É um símbolo do homem em ascensão Em ao ascensão, Altíssimo, né? sim. E outra também, depende do que a pessoa está fazendo. Se você tiver um pentagrama aqui em cima, quem tiver de lá tá vendo de um jeito, quem tiver de lá Sim, tá vendo do outro. Depende do que a pessoa tá intencionando ali também, né? sim. O que ela colocou de energia, qual é a finalidade. Uhum, Tem símbolos que eles se neutralizam em certas situações, né? sim. E outra coisa que eu vou falar do 3 e Atlas, em 2017 eu comecei a escrever meu livro, Operação Gênesis. Eu já ganhei um Já desse ganhou daí. um. E 2022 foi quando eu publiquei. E nesse meu livro publicado em 2022 eu já falava de um objeto que estava vindo em direção à Terra e que era um objeto teleguiado, mas com características de meteoro. E esse 3 e Atlas já tem um discurso, né, que diz que não é um cometa, mas provável que seja um meteoro, porque ele não está com aquela cauda do cometa, então tem esse embate ainda, né, meteoro, cometa, mas ao mesmo tempo ele não parece ser algo natural, e sim algo que tem um controle ali por trás dele, como se fosse um objeto teleguiado, que é justamente o que eu falo no meu livro. Um objeto que seria, tipo, construído, é isso? Não um Construído objeto natural. a princípio para parecer ser natural, mas que na verdade não era natural. E qual a finalidade dele estar chegando perto da Terra? Então, eu não posso falar do meu livro o que é, porque eu vou dar spoiler. Ah, tá no Tá no livro. livro. Tá. Mas eu separei aqui um trecho aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Ó, vamos lá. O livro se chama Operação Gênesis, da Nusa Aras, pessoal. Ó, então vamos lá. Então, em determinado capítulo aqui, eu vou tentar não dar spoiler para não estragar a narrativa. E aí, o personagem fala, né? Está sendo construído um asteroide teleguiado de proporções gigantes, que será posicionado em rota de colisão com a Terra. Está no meu livro. Detalhe: esse livro, quando eu escrevi a princípio, esse asteroide era para ter chegado em 2025, no meu livro. Só que, como eu publiquei em 2022, o que eu falei? Poxa, tenho 3 anos para comercializar, ele pode ficar defasado muito rápido. Eu mudei para 2031. Só que, inicialmente, esse asteroide do livro chegaria em 2025. E eu não tinha noção. No outro episódio que eu contei aqui para você, eu não tinha noção ainda do meu grau de contato quando eu escrevo o meu livro. Eu comecei a desconfiar que eu estava recebendo informações que eu não detinha durante esse processo de escrita do livro. Mas, gente, eu descobri cada coisa, e principalmente esse ano. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Esse ser aqui da capa, que inclusive eu já vi ele numa experiência que eu tive dentro de nave, ele se chama Airos. Só que se você pegar o nome dele ao contrário, dá Surya, Surya. que é um deus hindu solar. É, Surya. Surya, Deus do Sol. deus do sol. Detalhes? Lembra do outro episódio? Foi pintada com o quê? Disco solar, No chakra. no chakra. E aí tô toda envolvida nesse contexto de disco solar. Enfim, minha cabeça, muita coisa.
Então, só sem dar spoiler, esse objeto ele está se conectando aqui, então já no caminho, ele já está entrando em conexão com as pessoas, com os seres aqui. Tem um porquê. É para parecer, a princípio, algo natural, mas por trás existe uma tecnologia ali. Aí no meu livro tem um contexto, mas se eu falar aqui eu dou spoiler. Pode ser o contexto do livro? Pode, mas não pode ser que não seja literalmente o que está no livro, tá? Mas eu já falava dele aqui. E aí, exatamente o que é, eu já perguntei várias vezes para o Comando dos 9, que é com quem eu tenho meu contato, e eles falaram que eu ainda não poderia acessar a informação. Mas quando eu acessar, eu falo, Fael, acessei. E ela vai vir aqui falar, viu, pessoal? E ó, daqui a pouco a gente fala como você consegue esse livro e as outras questões da Danusa, mas fala quem que é esse grupo dos 9 aí? É um conselho, uns chamam de o Conselho dos 9 Andromedanos, o que dentro dos meus contatos não foi o que eles me passaram, eles não são seres andromedanos, eles têm a ver com aquela questão que eu falei da criação das primeiras emanações do então eles foram das primeiras, então eles seriam responsáveis, como se fossem mantenedores de dimensões. Ficaram conhecidos como deuses, só que eles não se põem como deuses, eles se colocam como irmãos, mas, por exemplo, no Egito eles ficaram conhecidos como as Enéades, o deus Atum, deus Osíris, então, isso, né, a questão dos 9 vai dar origem, inclusive, à questão das 10 sefirotes, tem a ver com eles. Tudo cabalisticamente tudo conectado. Interconectado. Tudo conectado. E aí a gente vai... É como se... as pessoas falam muito sobre elo perdido, né? Esse lance do elo perdido é um termo até que eu acho que, assim, não é perdido, né? É só uma conexão que não está acessível para a maioria das pessoas, né? Mas o que eu acho interessante é que sempre esbarra com algo que não pertence ao planeta, e sempre esbarra com Atlântida, sempre esbarra com Lemúria, com pirâmides. Sim, por que a gente não consegue ter uma linha clara, temporal do planeta? Porque muita coisa essa elite não quer que venha à tona. Então muita coisa é ocultada, e quando alguém vai estudar sobre isso, é rechaçado, é ridicularizado. Eu já peguei vídeo meu, as pessoas, um cara, não sei se já viu um cara, ele é muito estranho, um cabeludo, ele fica só fazendo caras e bocas reagindo aos vídeos. A pessoa me manda, olha esse cara aqui, tá com ironia, a pessoa fala, gente, Será que eu já vi? Porque tem tanta gente que fica fazendo caras e bocas. Mas eu via que eram caras e bocas falando assim, que tipo, achando que pensando, ela é doida, né? O que ela consumiu, cara, né? eu não vou me ofender. Eu falei pra uma pessoa que eu não me ofendo. Quem se ofende é o ego. Deixa ele, tadinho, né? Um dia espero... reagindo é porque estão assistindo, né? Então, assim, existem realidades que nem todos estão preparados para acessar, e tá tudo bem. Não vai ter uma condenação. Não vou falar assim, deixa ele vai ser condenado no fogo do inferno. Não. Ele só vai acessar uma linha temporal diferente da minha e tá tudo certo. Mas tem muita gente que tira sarro e depois concorda. E essa linha temporal, se ele não acessar agora, ele é uma consciência eterna. Um dia ele volta para a luz. Isso que é importante. Né? Porque assim, eu vejo assim, lógico, tem muitos assuntos que, por exemplo, você senta aqui, a gente vai conversar, tem coisa que você fala, tem outra linha de pensamento, tem coisa que eu falo, você vai falar, tem outra linha de pensamento, a gente sai daqui e continua amigos e tudo certo. Com certeza. Só que tem muita gente que discorda e fica bravo e que xinga, só que isso pode acontecer com pessoas que depois começam a estudar e começam a concordar, então também é uma possibilidade. Eu há 15 anos atrás, se eu visse um vídeo meu de hoje em dia, eu ia olhar para mim mesma e ia falar assim, nossa, ela é maluca. Mas assim, é sinal de evolução. E essa minha virada para essa questão interdimensional, porque eu era eu via só pela parte casuística da ufologia. Eu separava a minha mediunidade do meu contato extraterrestre, eu achava que não tinha nada a ver. Não, aqui eu sou médium, mas eu fui abduzida pelos Greys. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Depois que eu ouvi David Grush falando do potencial interdimensional que eu fui atrás disso, aí eu saquei, eu falei assim, não, tá tudo conectado. E aí foi onde eu descobri que outros abduzidos pelos Greys voltavam com as mesmas paranormalidades que eu. Eu achava que eu era médium, não. Faz parte desse processo de abdução. Então, eles vêm quando você tem uma agenda que você se predispôs a cumprir, então você já deu autorização para eles te levarem quando precisa. Então, eles vêm, né, me levam, ajustam o que precisa, para quê? Para que eu tenha essa questão mais paranormal, porque acaba facilitando, por exemplo, eu acessar memórias da Atlântida, de vidas passadas, tudo mais. E eu nem contei todas as memórias da Atlântida, mas na próxima vez que eu vier aqui, a gente pode falar. Não sei se a gente tem tempo ainda. Mas conta aí, e outra, vamos fazer aqui um parênteses. Conta mais memórias de Atlântida e conta pro pessoal quais são essas paranormalidades aí que você acabou desbloqueando com acesso, e conta também como é que foi esse contato. A paranormalidade com os Greys, né? É a questão da visão remota que eu tenho. Então, eu tenho a visão remota, eu tenho essa questão de lembrar de vidas passadas, da minha última vida, que eu ainda não vou revelar, mas eu pretendo revelar um dia em público, mas depois eu falo para você. Não vou falar não, senão você vai falar no próximo episódio, você vai falar assim, pessoal, próximo episódio eu vou revelar a vida passada da Danusa. Já pensou? Quando ela revelar, quando ela falar que está pronta, ela revela aqui. Pronto. Sim, perfeito. Mas, enfim, essa questão, né, desses acessos que já vinha desde a infância. Desde a infância eu já, para você ter noção, eu nasci num lar muito humilde. E eu lembrava que eu tinha sido uma pessoa rica. Então eu me sentia muito mal na minha casa, porque era uma casa simples. E eu falava, não, essa não é minha casa. E por 2 vezes eu quase me perdi indo atrás da minha casa antiga. Eu criança. Chamava a coleguinha, vamos ali comigo, onde? Não, na minha outra casa. Porque era tão vivo, né? E assim, vivo por quê? Porque ele levou, adivinha quantos anos para eu reencarnar? Chuta. Da sua vida. Da última para essa. Para essa. Chutarei, mas primeiro perguntarei. Muito ou pouco? Pouco. Pouco. Mais um código. 13 anos? 13 anos. Ia falar 20, hein? 13, que 20 eu já acho pouco já. 13 anos. 13 é menos ainda. Sim. E eu tenho o código da minha vida passada, onde eu sabia exatamente o dia e o ano que eu iria nascer. Que eu resgatei da minha vida passada. Então, na minha vida passada, eu já sabia, inclusive, o ano que eu ia nascer, o dia e o mês. Depois eu te mostro. Vai mostrar, vai ficar nos bastidores essa conversa, que tem coisa que também a gente tem que deixar nos comentem bastidores. Aqui, Danusa, revele para nós. Então, se tiver quantos comentários assim, aí eu volto e revelo. Olha, se tiver pelo menos, ó pessoal, vamos pensar grande aqui. Se tiver pelo menos 100 comentários com isso que ela falou, 100. Tá? 100 comentários. E pode comentar nos comentários. Eu acho que 100 tá pouco. Põe 100? 500. 500, então. Se virem nos 30 aí, coloquem 500 comentários. Mas não pode repetir, tem que compartilhar para que o colega também vá nos comentários e peça. 500 comentários com nomes diferentes, logins diferentes. Exato. Tá combinado. Enfim, e aí a questão da paranormalidade. Na infância, não só na infância, né? Isso se estendeu até os dias de hoje. Eu vejo, por exemplo, pessoas fora do corpo, quando elas dormem e desdobram, eu vejo espíritos desencarnados, hoje com menos frequência, porque tinha época que eu via demais, e aquilo me atrapalhava, e eu pedi para não ver, então acho meio que fecharam um pouquinho. Mas, por exemplo, na pandemia, não podia ter falado, desculpa. Pode falar, já tá liberado isso daí. Já falaram tanto disso aí. Eu voltei com um galo aqui na testa. Então, eu fui abduzida 2 vezes. A pandemia, em 2020, que começou em 2019, daí em 2020 a gente tinha aquela questão lá, eu costumo falar que eles vieram me imunizar, porque a gente não tinha ainda o antídoto. E eu tenho a foto, depois poxa, eu devia ter separado. No terceiro olho aqui deu uma bola. Fez um galo. Tem um galo, sim. E
posso mostrar na próxima vez que eu vier, inclusive mês que vem eu vou estar aqui de novo, eu trago e mostro para você. E a gente pode falar, inclusive, sobre isso, né, sobre essa questão da paranormalidade dos contatados, que é um assunto muito interessante de se abordar. A gente pode falar no próximo episódio. Vamos colocar nesse próximo episódio. Então, ó, você já sabe, ela vai estar aqui num próximo episódio, que, claro, virá depois desse, né, com uma surpresa, um convidado surpresa junto, tá? Você vai ter que estar aqui inscrito para saber quem é esse convidado surpresa, que é um cara muito bacana, eu já falei, é um cara. E vocês vão estar aqui juntos. Mas antes da gente entrar nessas últimas questões finais, você falou sobre números, você falou sobre códigos, e tem um número também que é um número que causa polêmica, né? O 666. O que é o 666 nessa sua visão aí de estudo? Então, vamos voltar lá no 1, no pai, a fonte. Esse processo do 1, né, do pai, e criando as demais centelhas, é um processo de doação, porque está se doando, concorda? Você consegue se doar com ódio? Só com amor. Se não é apego. Por isso que Cristo falava da importância do amor. Tanto é que se você amar, né, a Deus e ao próximo, você cumpre o restante dos mandamentos. É simples, amor. Então, esse é o processo da criação do 1. Então, ele está se doando e criando seus filhos através desse processo de autodoação. Quando a gente pega isso, daí quem me explicou foram os 9, a primeira emanação dele é a Trindade. Por isso que a gente tem a questão da Trindade. E da Trindade, a gente vai ter, que a gente pode perceber como consciências, mas também que a gente consegue atrelar, e isso é muito interessante, com espaço, tempo e matéria. Para o universo existir, precisa ter espaço, tempo e matéria, né? Então, cada uma dessa trindade, ela vai ser emanada, vai emanar mais 3, como se fosse 3 raios. Então, por exemplo, o espaço. Altura, largura, profundidade. O tempo, passado, presente, futuro. Né? E por aí vai. Então, quando a gente pega, deixa eu ver, eu mandei aqui para vocês, deixa eu ver aqui, quando a gente pega essa estrutura, né, então, vai dar, vamos começar pelo espaço. Como que é uma forma de você medir um espaço fechado? Através do círculo, certo? O círculo dá 360 graus. Quando a gente reduz 360, qual o número que dá? Metade, você fala? 360, reduzindo dá 9. Dá 3 9. mais 6, dá 9. Sim, a numerologia, você fala. Quando a gente pega a questão e emanação da matéria em 3 é elétron, próton e nêutron, tá? E aí quando a gente pega a questão do tempo, um dia tem 24 horas, que dá 6. Uma hora tem 60 minutos, ou 6 de novo. E um minuto tem 60 segundos. Então, 6, 6, 6 dá 18. Ainda não chegamos lá. 6, 6, 6, 18. Ainda dá 18, tá. Que dá 9. Então, tá. O espaço dá 9, o tempo dá 9. Agora vamos para a matéria. Vamos considerar o carbono, né, que a gente é a base de carbono. Então, o carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons, que dá 18 também, que reduzindo dá 9. Então, podemos dizer que a criação aqui, na nossa condição de planeta Terra, porque a gente está falando do carbono, é 999. Essa é uma assinatura do Pai, do Criador. Só que você tem o opositor. Então, o opositor, ele é o contrário do Pai, porque ele é o destruidor. Qual que é o contrário do 999? 666. 666. Mas não é 666. 666. É 999 invertido. Porque todos os números são manifestação do Pai. Então, não posso nem falar, por exemplo, que o número 6 é um número ruim. Ou que o 666 é um número ruim. Na verdade, esse 666 deles é 999 invertido.
Mesma coisa que eles fazem com o pentagrama, invertido. Daí que vem o 666. E olha só. também é a gematria do Nero, que está de volta. Está de volta. Que está de volta. Vocês podem supor quem é. É. E aí, essa questão de inversão que eles adoram, quem que é o inimigo da humanidade? É Roma. Né? A gente tem aí 2 imperadores romanos em tempo de destruir o planeta. Qual que é o contrário de Roma? Amor. Qual que é o contrário de amor? Ódio. Ah, mas isso só funciona em português. Onde que está a maioria das pessoas que já tiveram grandes contribuições do planeta encarnados atualmente? No Brasil, falando língua portuguesa. Nós somos o oposto de Roma. Para onde que Roma está mirando agora? Estão brigando por esse espaço aqui para ver quem é amiguinho do Brasil, é isso. Por isso que a gente tem que elevar a nossa frequência, a gente tem capacidade disso. Pessoas que se percebem, mas assim, se percebe que consegue comprovar, Danusa. Eu fui fulano de tal, entre em contato comigo. Mas não, olha como pareço. Não, não é só isso. Existem outros elementos. Isso, você falou isso aí, vai ter tanta gente porque, que vai ó, entrar. Alexandre o Grande, o que tem de Alexandre o Grande, Napoleão por aí, vai ser, meu Deus, então eles vieram partido em 10 pedaços. Cleópatra. Maria César, você falou, né? Mas vai ter muitos, então. Mas o César está numa posição bem privilegiada aqui no planeta. Não está... não, tem pessoal que fala, eu fui fulano de tal. Você olha para a pessoa, você fala assim, cara, você não foi. O que te liga com essa pessoa? Nada. Porque até tem a brincadeira, que vai no hospício e tem um monte de gente falando que é Napoleão, né? Sim. E eu já encontrei um Napoleão. E essa mesma pessoa que falou que foi Napoleão, falou também que tinha sido João o Amado. Nossa. O apóstolo mais amado. Olha. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso é armadilha do ego. Ninguém quer ser uma figura histórica que quase ninguém sabe quem foi. E eu encontrei pessoas que foram figuras históricas pouquíssimo conhecidas e que você fala assim, não, aqui não tem um ego te falando, até mesmo porque não foi uma figura histórica X, né? A maioria das pessoas nem sabe quem foi. Então, tomar cuidado também nesse processo de reintegração de memória de vida passada, porque a pessoa muitas vezes é enganada pelo ego, acha que foi e não foi. Eu acho que é super condizente isso que você está falando. E às vezes, se for, também não precisa falar. Às vezes está fazendo algo. Principalmente se está fazendo alguma coisa boa, tá? Essa é a minha opinião particular. Sabe, foi informado que é uma reencarnação e é uma figura muito conhecida. Tá, agora se é essa figura aqui, faz alguma coisa boa agora aqui, pronto. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Eu fui fulano de tal, tá? Mas o que você começou lá, que você não terminou e que você está terminando aqui? E que tem a mesma relevância em termos de nível aqui também. Porque simplesmente fui fulano porque olha como é semelhante. Não, semelhante eu encontro pessoas vivas que se parecem comigo, Danusa. Nessa encarnação mesmo. Não, isso daí é uma questão que dizem que existem pessoas muito similares, né, sósias nossas, que 2 ou 3 espalhados pelo mundo. E uma hora ou outra você pode até encontrar com essas pessoas. Sim. Então é uma questão também que tá em aberto. Então, assim, né? não é só você tem que falar assim, olha, eu lembrei de quem fala isso mesmo era o Valdo Vieira, eu vi uma entrevista dele falando sobre isso, ele falou assim, que ele começou a acessar uma memória de uma vida passada dele, e ele falou assim, não, eu só vou acreditar se eu acessar uma memória que não está divulgada assim amplamente para todo mundo, e aí ele acessou uma memória de um personagem histórico que não era uma memória assim, que estava em todos os livros, aí ele cavucou e achou. Porque ele mesmo desconfiava. Disse, não, só vou acreditar se eu acessar algo que não está em qualquer livro. Então tem que ter esse julgamento, assim, não, eu só acredito vendo. E eu, quando acessei minha última, eu falei, não, só acredito se eu fizer tal coisa. E aí eu fiz.
Porque aí tem muito mais validação. Às vezes você recebe uma informação, pode até ser alguma figura conhecida, às vezes é também, mas você nunca ouviu falar, às vezes, porque existem figuras que Sim, foram conhecidas sim, nos livros e você nunca ouviu falar. sim. Aí você recebe as informações e por receber, que nem você falou que rolou uma vez, por receber, você desconfia que aquilo pode ser verdade ou não e você vai pesquisar e bate. Aí, beleza. Agora, a gente tem a idealização de figuras marcantes que ficam na cabeça. Aí a pessoa, de repente, recebe um insight que foi aquela figura que ela já conhecia e leu a respeito, aí E é já leu a complicado, né? respeito, já está enviesado. É enviesada, tem Uhum, sentido. sim. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o pessoal todas as possibilidades de contato com o teu trabalho, a chamada aí que você faz para quando você abre turmas, né? O seu Uhum. Instagram, todas as redes sociais e possibilidades para que as pessoas possam te buscar. A gente vai ter alguns collabs também no Ah, Instagram lá, sim. né? Uhum. Sempre, Nossa, você vai render, hein? sempre dão muitos bons Uhum. views, né? Então, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, convido a me seguir no Instagram, @danusaaras, né? Tem o meu canal do YouTube também. Então, quando eu tenho um tempinho, abro uma live lá, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, porque o tempo é bem corrido. E quem quer se aprofundar mesmo, né, quer pegar na minha mão e falar: "Danusa, me conduza", convido a fazer o que eu falo é curso, mas na verdade é uma iniciação. É que a partir do momento que a pessoa acessa a chave de Maia, eu falo: "Pessoal, você vai fazer parte de você está sendo convidado a integrar uma egrégora cósmica, né, que é essa na qual eu tenho contato, e você nunca mais vai ser o mesmo". Então eu tenho alunos que começaram a reintegrar memórias de vida passada, memórias de conflitos antes da queda, né, então é muito interessante. E e é isso, né, eu pego na mão, literalmente, né, então a pessoa tem o meu contato, né, a gente tem um grupo lá de estudo, então são 5 chaves, cada chave com mentoria, onde o aluno pode tirar dúvida, tem o grupo do WhatsApp onde também o aluno compartilha esse processo mesmo dessa iniciação, né, e vai sendo guiado por mim através desses conhecimentos, que foi um conhecimento que eu recebi logo após publicar o livro, que eu senti aquela mesma carga de informação que eu senti quando que eu falo no outro episódio, que eu sentei e escrevi o livro, aí da segunda vez eu brinquei, eu falei assim: "Eu não vou escrever outro livro, que eu acabei de publicar um". E aí foi quando eu fui entendendo que não era um livro, era um curso, né, um conhecimento cósmico que eu estaria recebendo e retransmitindo para as pessoas. E foi vindo, porque igual o livro que eu não sabia como que história que eu ia contar, nem o meio, nem o fim, a mesma coisa quando eu comecei a estruturar as chaves, eu falava: "Poxa, mas eu nem sei exatamente, eu não domino esse assunto", mas eles foram me passando todo o conhecimento. E não é à toa que ele começa com a questão das dimensões na chave um, que é o conhecimento básico, para que a pessoa consiga acessar essa realidade, entendeu. Porque sem perceber essa realidade dimensional, você não consegue entender tudo o que está por vir ou os códigos em si. Bom, acho que o pessoal vai vir muito querer ler esse livro aí, viu? Sim, Mostra mais sim. uma vez para a galera aí. Tem no Operação Gênesis. Então quem comprar no meu site vai com dedicatória, mas tem que colocar o nome lá no espaço dedicatória. Também está disponível na Amazon e no Kindle, tá. E tem outras plataformas também, se eu não me engano, a minha distribuidora também colocou no Mercado Livre também, enfim. Jogou no Google, já vê um monte de site para comprar, mas se comprar no meu, vai com dedicatória. Vale a pena, né, pessoal? Vamos receber com dedicatória, E prestigia quem aí, né? comprar pela Amazon, eu peço que avalie, porque ele está super bem avaliado, inclusive está entre os livros mais vendidos da Amazon Brasil. Oh, que beleza, bom saber disso, viu? Que Sim. satisfação aí. E que fique bem mais vendido aí agora que a gente possa ter aí um pessoal comprando bem e também prestigiando o teu trabalho. Obrigada, Fael. Gratidão pela sua presença. E ela já vem numa próxima vez, vocês já sabem, né? Lembra do que a gente combinou aqui nos comentários. E quero deixar as portas abertas, logo logo a gente vai estar junto novamente, tá? Gratidão mesmo aí por você estar sempre compartilhando seus conhecimentos.
Eu que te colocando à agradeço. disposição do pessoal aí. E o que não deu para falar, eu falo no próximo episódio, que nem eu falei para você, eu trago um monte, vou anotando os tópicos, mas é muita coisa, mas o que não deu para falar no próximo vai ter muita novidade também, muita coisa interessante para falar. Fica um gostinho de quero mais para o Sim, público aí. sim. Gratidão. E você que Obrigada, está aí, Rafael. compartilha, pessoal, se inscreve, deixa o teu like, acompanhe nossa convidada nas redes sociais e logo, logo vão ter cortes muito legais aí para você também no nosso canal de cortes, está aqui na descrição também. Um grande abraço e eu vejo você aqui na próxima.